Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos todos juntos, né? E vamos então dar continuidade à nossa disciplina de enfermagem, assistência cirúrgica, urgência e emergência 1, não é mesmo? E quem assistiu à última aula, eu passei para vocês vários assuntos importantes, né? Que fazem parte da nossa profissão, dentre eles a parte que fala, né, da eletrocoagulação, né, também da questão das substâncias desinfetantes, esterilizantes, expurgo e assim por diante. Hoje, na aula de hoje, vocês vão pegar comigo na literatura, na página 35, que vai falar um pouco sobre anestesias. Isso, anestesias, né? Geralmente a população brasileira ela tem esse medo, geralmente a população brasileira, né, de uma forma geral, tem esse preconceito de pensar que o problema maior está na anestesia. Ninguém opera sem anestesia. Vocês sabem disso, né? Vocês serão os responsáveis também para mudar esse pensamento arcaico. Ninguém opera sem anestesia. A sociedade ela tem que temer o problema maior que é o pós-operatório, que é a questão das infecções, que compromete muitas pessoas, principalmente falta de cuidado, falta de uma dieta adequada, muitas das vezes deixa a desejar, né? Medicações que contribuem, né? E acima de tudo, né? Que a gente não adianta a gente ter um contexto que fala sobre todas essas questões que leva à qualidade se a pessoa não tiver um ambiente tranquilo, se a pessoa não tiver um ambiente limpo, se não tiver higiene, se não tiver profilaxia, né? Então a anestesia ela é essencial, ela é precisa e tem que acontecer. Tem que fazer analgesia no paciente. Agora, o pós-operatório que temos que pensar como que vai ser realizado, como que vai ser feito, de que forma que vai ser colocado em prática, se a pessoa vai colaborar ou não com esse pós-operatório, né? E lá nas anestesias, pessoal, a gente viu isso no início da matéria, né? Primeiro começou com as botânicas, as plantas medicinais, onde faziam-se analgesia nas pessoas para fazer o corte, para fazer a incisão, para fazer a circuncisão. E hoje, né, nos dias de hoje, na atualidade, você pode perceber que existem vários tipos de anestesias: vasodilatadoras, vasoconstritoras, anestesia geral, anestesia parcial, anestesia raquidiana, anestesia peridural, anestesia plexular, anestesia paravertebral, anestesia tronculares, né? Hoje existe várias formas de anestesiar o paciente. O que vai definir, prestamos bastante atenção, o que vai definir qual a melhor anestesia para o meu paciente é o anestesista, baseado no que eu já falei sobre a consulta com o anestesista. O biotipo, né, a genética, as comorbidades, né, os problemas de saúde que essa pessoa venha a ter, né, por exemplo, uma DPOC, que é um comprometimento crônico, né? Às vezes tem um problema cardíaco, às vezes tem um BAV de terceiro grau, bloqueio do átrio ventricular, às vezes tem um PVM, que é um prolapso de válvula mitral, né? Então, ou seja, várias questões que vão pesar na hora de saber qual que é a anestesia melhor para o paciente. Não é só chegar e anestesiar a pessoa. Será que é melhor a anestesia local? Será que é melhor anestesia focal? Será que é melhor anestesia geral? Será que é melhor anestesia troncular? Então, para cada tipo de cirurgia existe uma anestesia, né? Então, o anestesista ele tem essa autonomia, ele tem esse conhecimento técnico e científico, ele estudou e sabe aquilo que ele está fazendo. Então, na verdade, nós sabemos que pode existir alguns problemas, algumas intercorrências, sim. Dentre elas, um exemplo, choque anafilático, anafilaxia, edema de glote, outros problemas como arritmia cardíaca, né? Enfim. Mas isso é uma questão que eu, por exemplo, anestesista, só irei saber se o paciente tomar anestesia. Nunca operou, praticamente falando. Então, eu não sei se ele vai fazer uma anafilaxia. Eu não sei se ele vai fazer um edema. Eu não sei se esse paciente tem uma TVP.
né? Se ele tem uma TVP, se ele vai ter um TEP, né? Então não sei, né? Para ele ter um TEP, ele precisa ter uma TVP. O que é um TEP, João? Tromboembolismo pulmonar, né? Ou infarto pulmonar, ou embolia pulmonar, né? Então, ou seja, são características que vão pesar na hora para que o anestesista saiba qual a melhor anestesia para ele. E anestesia, como aqui fala, são várias que hoje existem no mercado da medicina, que o médico anestesista ele vai escolher qual a melhor para o paciente, se ele vai intubar esse paciente fazendo anestesia geral, né, sedar o paciente, ou se ele não vai intubar esse paciente, vai fazer anestesia geral sem tubo, sem o ventilador mecânico, sem a prótese, sem o respirador, né? Isso é uma condição opcional do próprio médico, caracterizando o que? As condições hemodinâmicas do próprio paciente também, né? Será que ele vai suportar ficar com tubo? Será que ele vai depois aguentar ficar sem o tubo? Será que se eu entubar ele para operar, ele vai conseguir ficar sem ele? Ele vai acostumar com ele? Então são essas condições também que podem colaborar, e pesar na hora de entubar ou não entubar o paciente. Ou será que se eu, anestesista, não entubar, se ele sofrer uma parada cardíaca, se ele fazer uma parada respiratória, se ele fizer um edema agudo, se ele fizer ali uma embolia pulmonar e eu não entubei esse paciente, estou perdendo tempo às vezes, por que que eu não entubei, né? E isso fica sobre competência exclusiva do anestesista, é mesmo? Então, gente, anestesia geral é toda e qualquer anestesia que o paciente recebe quando ele faz analgesia céfalo-caudal. Ele perde a consciência, né? Essa anestesia geral, né, existe várias medicações no mercado que podem ser usadas como anestesia geral, Dormonide uma delas, né? E nesse caso, o médico anestesista ele pode optar em entubar ou não entubar o paciente, né? Quanto tempo vai demorar essa anestesia geral? Vai depender da cirurgia. Vai depender do tipo de cirurgia que este paciente vai sofrer, né? Eu penso numa cirurgia grande, eu penso na cirurgia de médio porte, eu penso na cirurgia de pequeno porte. Então vai variar dependendo da condição. O paciente pode sair do bloco cirúrgico e ir para a RPA ainda anestesiado? Sim. Ele pode sair do bloco cirúrgico dormindo ainda sedado e acordar na RPA? Sim. Ou ele pode ser acordado pelo anestesista no bloco cirúrgico após o término da cirurgia. Como eu falei, depende do anestesista. Mas, gente, essa condição de estar com o paciente dentro do centro cirúrgico, né, prestando os cuidados de enfermagem, junto com a equipe médica, a gente sabe que são uma equipe. Um precisa do outro para que haja melhor condição de acompanhar esse paciente. Então, se ele vê que a cirurgia ela é pequena, ele vai calcular o peso, ele vai calcular a altura e vai fazer uma dose que dá de acordo com o tempo da cirurgia desse paciente. Se vocês perguntarem, pode acontecer do paciente voltar antes da cirurgia? Sim. Ele calculou errado. Ele é homem, ele é ser humano, ele é mulher, ela é mulher e calculou errado. Então, na verdade, essa cirurgia que deveria ele ficar mais 15 minutos dormindo, ele voltou antes dos 15 minutos de terminar a cirurgia. Praticamente já estava suturando ele. Então, ele aplica mais um pouquinho de sedativo nesse paciente para que o médico cirurgião termine o trabalho dele, né? Então, na literatura, quando fala que a anestesia geral é um estado decorrente de uma depressão do sistema nervoso central, no qual perde a consciência e a capacidade de sentir dor e reagir a uma série de estímulos, tendo preservadas as funções importantes do organismo. Que funções? Circulatória, função respiratória, função da área cardíaca, função da área renal, função da área hepática, função, né, da área endócrina. Então, ou seja, ele vai perder a consciência. Anestesia geral. O cara vai ficar totalmente sedado, analgesia céfalo-caudal.
Além dessa anestesia geral, que o paciente dorme totalmente durante o processo invasivo, ele acorda ou não na RPA, né? Às vezes já pode ser acordado na mesa cirúrgica ou ele vai ser acordado na RPA, varia de anestesista para anestesista. A gente tem também as parciais, porque a anestesia ela divide em geral, é aquela que o paciente fica totalmente sedado, e as parciais. As parciais são aquelas que pegam uma parte do corpo humano, uma parte anatômica, seja cintura pélvica, por exemplo, pega até a área abdominal, como cesariana. Ninguém faz anestesia geral para fazer uma cesariana. Ninguém opera um rádio, né? Ninguém opera uma una, ninguém opera um úmero, por exemplo, fratura de úmero com anestesia geral, né? Então, como eu falei, para cada tipo de cirurgia há uma anestesia, né? Para cada condição, para cada problema, para cada situação que compromete a condição do paciente naquele momento, né? Então, o anestesista, ele é o responsável por estar fazendo isso daí, né? Ele é o único responsável, né? Então, gente, além da anestesia geral, que eu falei sobre ela, né, que vai pesar muito essa condição do paciente receber ou não a anestesia geral, sob tubo, né, sob intubação, não intubação. Isso vai variar da condição clínica do paciente, os problemas que ele tem, né? Como eu falei, é importante ele ter essa consulta com o médico anestesista. A gente tem as anestesias parciais, que são divididas em outras condições. Por exemplo, a anestesia raquiana deve ser distinguida em dois tipos de anestesias, raquianas ou espinais. Então, quando a gente fala de raquidiana, na verdade, eu tenho a raquidiana e a peridural. Tanto a raquidiana como a peridural, a anestesia ela é a mesma. O que vai mudar é a técnica da aplicação da anestesia. Se vocês perguntarem, raquiana e peridural é anestesia geral? Não. A anestesia geral, como eu falei, ela é única, ela é única, é aquela que o paciente dorme durante a cirurgia. A raquiana ou a peridural, o paciente ele pode ficar um pouco com quadro de letargia, talvez por ele ter tomado uma medicação pré-anestésica para diminuir a sua ansiedade. Mas a anestesia raquidiana ou a peridural é da cintura pélvica para baixo e pega um pouco a região do peritônio, da região abdominal, fazer com que ele ou ela faça a cirurgia daquela área ali, né? Ou seja, né, da região pélvica para baixo. Toda vai estar o quê? Com analgesia, vai estar com hemiparesia, vai estar com dormência, né? E ao mesmo tempo ele não sente nada, né? Não sente nenhum tipo de estímulo, nada. A raquidiana, como a literatura mesmo fala, usa-se um volume menor, né, e tem uma ação imediata, né? A raquidiana, por que ela usa um volume menor? Porque na verdade a raquidiana, o médico ao introduzir o catéter para aplicar a anestesia, ele introduz na raquidiana e vai até o estojo ósseo, dentro do estojo ósseo. Então, na verdade, quando fala que a raquidiana usa um volume menor, né, de anestesia, tem ação imediata. A peridural, ela usa uma quantidade maior, olha só, usa quantidade maior, porém ela não atinge o estojo ósseo. A raquidiana, ela atinge o que eu chamo de estojo ósseo. A peridural, o anestesista, ele não vai até o estojo ósseo. Então ele precisa aplicar uma quantidade maior de anestesia para fazer o efeito de analgesia daquele ou daquela paciente. Se vocês perguntarem, mas por que então que ele não atinge o estojo ósseo, faz uma dose menor, porque já vai cair direto, digamos assim, na circulação para ser absorvido, em vez de ele fazer uma dose maior e não atinge o estojo ósseo? Opcional, como eu falei, ele que vai definir o que é melhor. E na fusão e na anestesia raquidiana existe uma alteração, gente, chamada de fusão raquidiana. O que é fusão raquidiana? Na verdade, o médico, bem grosseiramente simulando para vocês,
né, a coluna, né, lombar do paciente, ele introduziu o catéter, foi até no estojo ósseo, atingiu aqui o meu estojo ósseo, né, atingiu o meu estojo ósseo, e ele tem que aguardar um líquor vir. Esse líquor é o céfalo raquidiano, líquor céfalo-raquidiano. Depois que esse líquor vem, que ele introduz toda a anestesia no estojo ósseo. Muitas das mães, por exemplo, muitas das gestas que fazem cesariana e tomam a raquidiana, existe uma anormalidade chamada fusão raquidiana, porque às vezes ele acha que o líquor veio e não veio, e ele administrou o anestésico dentro do estojo ósseo. Qual é o principal sintoma desse problema, da fusão raquidiana? Cefaleia, dor de cabeça intensa, né? Tem que procurar o médico, tem que procurar o PS, principalmente o médico que fez a cesariana. Lógico, ele vai identificar que aquilo ali foi um problema da anestesia. Na verdade, o anestesista ele deveria ter esperado vir o líquor céfalo-raquidiano para depois ele aplicar a anestesia dentro do estojo ósseo, né? Então essas são as duas diferenças básicas. E quando fala, né, que na anestesia extradural, que é injetado no espaço compreendido entre o saco dural e o estojo ósseo, é o que nós chamamos de quê? De raquidiana. Então é dentro desse estojo ósseo que é colocada a anestesia. Por isso que é colocada uma dose menor de anestésico, né? E na pele é colocada uma dose maior de anestésico, porque ele ou ela, o anestesista ou anestesista, não introduz. Isso é uma questão opcional. Nós temos anestesia, segundo a literatura, chamada de tronculares, né? Porque na verdade, gente, essa anestesia, quando eu chamo de anestesias tronculares, vocês vão ver vários tipos dessas anestesias no centro cirúrgico, são um tipo de anestesia que pega um conjunto de plexos nervosos. O que são plexos nervosos? Um conjunto de nervo, né? Uma situação que a gente pode colocar como exemplo é hérnia de disco. Muitos e muitas fazem a aplicação de anestésico dentro da hérnia para diminuir a dor. E isso é chamado de anestesia tronculares. O que a literatura fala? São aquelas em que se coloca um anestésico local em contato com determinado tronco nervoso. Ou seja, por onde passa um nervo ciático, por onde passa uma inflamação, por onde passa ali uma hérnia de disco, ele vai administrar. Segundo a literatura, em torno de 90% das pessoas que fazem a aplicação de anestésico nesse plexo nervoso, nesse tronco nervoso, tem sucesso. 90% é garantido, né? Então não é 100% de melhora do quadro da dor da hérnia de disco, né? Igual tá falando, o bloqueio do nervo radial, cubital, de qualquer outro nervo periférico, de introdução de uma agulha em sua proximidade. Então, ou seja, radial, né? A gente sabe que lembra o quê? O rádio, né? O polegar, aqui eu tenho o rádio, aqui eu tenho a ulna, né? Que a gente chama de rádio porque lembra uma anteninha. Então, uma inflamação, por exemplo, né? Bursite, inflamação da bursa. Bursa é uma bolsa que tem dentro da articulação. Dentro dessa bursa tem um líquido chamado o que, João? Líquido sinovial, né? Às vezes para mexer naquele líquido, às vezes para drenar aquele excesso de líquido que eu chamo de derrame sinovial, né? Por uma queda, por um atrito, por uma fratura talvez, é preciso fazer uma analgesia que talvez não vai ser 100%. E essa analgesia, ela tem como exemplo tronculares, porque a própria literatura fala determinado tronco nervoso, por exemplo, a região radial, ok? E virando a literatura aí, pessoal, nós temos lá na 36 as anestesias plexulares. As anestesias plexulares são as anestesias que são feitas na parte do braço, né, do antebraço, principalmente na região da clavícula, fratura de clavícula. Como está falando aqui para nós, o anestésico embebe os troncos nervosos, que constituem um plexo, como eu já falei, tudo que é plexo é conjunto, então é um conjunto de nervo, né? De principal aceitação, um plexo braquial, em que é feito, aí no caso, na região axilar. Cirurgia que pega essa área todinha aqui, ou seja, cabeça, né, no caso aqui do úmero,
né, a região aqui da clavícula, né, nós temos aqui a clavícula, a região do úmero, a região axilar, a região escapular. Então, este tipo de procedimento que é feito quando tem uma fratura do paciente, eu chamo de plexulares, tá? E as paravertebrais, o próprio nome diz, é na coluna vertebral. Né? Ela também está relacionada à raquidiana peridural, como a literatura fala, a solução anestésica injetada próxima ao buraco de conjugação por onde passam as raízes nervosas. Ou seja, é um outro tipo de anestesia que também ela não introduz dentro do estojo ósseo, ela não introduz dentro do saco ósseo. Ou seja, é uma anestesia que vai apenas fazer uma analgesia naquele local, não é no corpo todo, e também vai precisar de quê, João? De uma dose maior. Por quê? Porque não vai atingir o estojo ósseo. Eu chamo de quê também? Paravertebrais, tá? Que lembra a outra que eu falei para vocês, que é a peridural, que exige uma quantidade maior. Não confundam raquidiana com peridural. Como eu falei, raquidiana, volume menor. Peridural, volume maior. Por que tem volume menor? Por que tem volume maior? Eu expliquei, né? Então, só fica antenado aí. E aí, na própria literatura fala que uma boa medicação pré-anestésica aplicada aproximadamente 40 minutos antes da anestesia contribui grandemente para assegurar essa tranquilidade. Que tranquilidade é essa? A própria absorção do medicamento anestésico que vai ser feito dentro do centro cirúrgico. Muitas das vezes custa fazer efeito por medo, por ansiedade, por insegurança, por intranquilidade do próprio paciente. Então, a medicação pré-anestésica, ela é como se fosse um relaxante muscular para esse paciente, para ele ter condições de fazer uma cirurgia mais tranquila e que o efeito da analgesia em si falando da própria anestesia, ela faz um efeito mais rápido no paciente. Então, todos precisarão da medicação pré-anestésica? Não. Nem todos precisarão da medicação pré-anestésica. Mas ela é necessária? É. Ela é indicada? Quando tem clínica para isso, quando tem problema para isso. Ela tem que ser administrada. Né? Como eu falei, medo, ansiedade, insegurança, intranquilidade, a depressão, às vezes. Pessoal, além da anestesia que eu falei para vocês, da anestesia paravertebral, da plexular, da tronculares, da raquidiana, da peridural, da anestesia geral, a gente tem também a anestesia local, né? Ou por bloqueio, na verdade. São as anestesias que os procedimentos, como eu já falei, a anestesia ela varia de procedimento para procedimento, depende muito da condição do paciente e mediante a clínica, o problema dele. Então, ou seja, dentistas, por exemplo, usariam essas anestesias locais para fazer exodontia, retirada de dentes, canais, obturações profundas que já atingiu a polpa, a dentina. Cirurgias por bloqueio, às vezes o médico não quer fazer anestesia geral, o médico não quer entubar, ele quer bloquear somente a área do pescoço para fazer uma endarterectomia carotídea, que é cortar o pescoço, abrir, no caso, a carótida para tirar o trombo, para tirar a placa de ateroma, né, que na verdade é esse coágulo, esse trombo formado por gordura, que impede a passagem do sangue, né, levando o paciente a ter aí um AVE futuramente. Então, esse tipo de cirurgia, além de ser uma cirurgia grande, podemos assim dizer, ele pode administrar também uma quantidade maior de anestésico, mas local. Né? O paciente fica acordado, mas ele não sente nada. Né? O médico não quer anestesiar o paciente cefalocaudal. Né? E para esse tipo de cirurgia, não adianta fazer uma raque, uma peri, ou por exemplo, uma plexular que vai pegar a região axilar, a região clavicular e a região escapular, porque o interesse é aqui, é no pescoço, é no músculo que nós chamamos de esternogleidomastoide, que é o músculo que, né, forma, que protege toda a parte do pescoço. Então esse tipo de anestesia, a gente chama de anestesia local, que é usado tanto para os profissionais dentistas, para os profissionais veterinários,
e também para a área médica, retirada de verrugas, retirada de cistos sebáceos, né, e qualquer outro tipo de microcirurgias que há uma necessidade de aplicar uma pequena quantidade no local e assim por diante. Quando eu falei das anestesias que vocês se recordam de vasodilatadora ou vasoconstritora, existe uma diferença, na verdade, é devido ao problema que a pessoa tem. Hipertensos, diabéticos, epiléticos, cardíacos e gestantes devem usar as vasoconstritoras. Né? Por quê? As vasoconstritoras são anestesias que fecham os nossos capilares. Ela faz, como eu já falei, uma estenose. Ela faz o quê? Um fechamento, uma diminuição da luz do vaso. Principalmente quem usa Marevan, quem usa antiagregante plaquetário, né, para evitar trombose, evitar infarto agudo do miocárdio, evitar o AVE e precisa extrair um dente. Então, se ele ou ela não fala para o dentista que faz uso de medicação ou esquece de falar que faz o uso do Marevan, que é um antiagregante, ou um Clexane, ou uma varfarina, né, ou um xarelto, né, ou qualquer outro tipo de antiagregante plaquetário, esse paciente pode sangrar muito durante a cirurgia. Porque, na verdade, a extração do dente é uma cirurgia, né, sofre pontos, e aí o que acontece? A dentista, ou o dentista, vai usar uma anestesia vasodilatadora, ou seja, vai abrir os vasos, vai abrir a região, né, por onde passa o sangue, que é a região ali, no caso da macro ou da microcirculação, fazendo com que essa pessoa perca um pouco de sangue, ou até uma quantidade importante a ponto de ir para o hospital. Então, um grupo de risco, né, que eu chamo gestante, diabéticos, hipertensos, epiléticos e cardiopatas têm que usar anestesias vasoconstritoras, que são anestesias que, quando retirarão aquele dente ou o procedimento, né, odontológico, não vai perder tanto sangue ou não vai perder sangue nenhum, porque vai fechar os vasos sanguíneos, assim sucessivamente falando, e evitando que esse paciente tenha uma hemorragia, né, uma hemorragia externa, e aí prejudicando a sua qualidade de vida. Ok, gente? E lá na 36, falar sobre cuidados de enfermagem ao paciente anestesiado, principalmente não deixar sozinho esse paciente, aquecer esse paciente, né, manter a monitorização quando ele ainda está sendo operado, verificar a saturação desse paciente, verificar, né, ali o TPR dele, verificar, né, a questão da soroterapia, verificar o funcionamento efetivo mesmo da placa dispersiva, mesmo durante o funcionamento, a gente identificar através ali, né, da regulação que ela está normofuncionante. Então o paciente, os cuidados do paciente anestesiado, ele pode ser feito depois da cirurgia e durante a cirurgia. E depois da cirurgia, grades elevadas, né, aquecer esse paciente, manter esse paciente protegido, não deixar esse paciente sozinho em hipótese alguma, mesmo ele estando na RPA, recuperação pós-anestésica, ou ele estando já na mesa cirúrgica, mesmo depois que ele terminou a cirurgia, é importante que ele não fique sozinho, porque se ele sofre uma queda ali da própria altura, né, na questão da mesa ali da cirurgia, mesa cirúrgica, e aí, quem que é o circulante de sala que ficou responsável, né, por aquele paciente no caso? E aí os cuidados antes da anestesia, principalmente, gente, apoio emocional, suporte, diálogo, conversa, né? Os bons cuidados de enfermagem são aqueles que proporcionam bem-estar físico e psicológico ao paciente, ao lado, né, do preparo físico, a assistência psicológica antes da anestesia, ou seja, ele vai estar seguro, ele vai estar confiante, ele vai estar tranquilo, porque ele sabe que tem uma equipe séria, comprometida e que vai dar suporte para ele, né? Que nós vamos estar respondendo todas e qualquer pergunta que for necessário quando couber a gente responder e quando ele realmente tiver interesse de saber. Por isso que eu falei que a medicação pré-anestésica, ela é importantíssima, principalmente nos pacientes ansiosos, pacientes inseguros, pacientes com medo da cirurgia,
pacientes que às vezes acham que vai morrer, pacientes que às vezes acham que não vai suportar. Então a medicação pré-anestésica, ela tem o seu valor quando há indicação para isso, tá? E como eu já falei para vocês, os cuidados de enfermagem durante a anestesia, o circulante de sala, que é o técnico, ele tem que ficar do lado do paciente o tempo todo, né? Durante a cirurgia e após a cirurgia, na recuperação pós-anestésica, para qualquer eventualidade que houver com esse paciente. Isso é notório, né? Carrinho de parada tem que estar lacrado, o desfibrilador tem que estar funcionando, o ambu tem que estar do lado já, né, embalado, estéreo, para se precisar ventilar esse paciente, né? Os materiais tem que estar normofuncionantes para que tudo, se ocorrer, né, um problema maior com esse paciente durante a sua recuperação na RPA ou na RBP, ou um problema durante a volta dele da anestesia lá na própria mesa operatória, a enfermagem ela tem o quê? Condições de prestar uma assistência qualificada para esse paciente, né? E de uma forma o quê? Onde tem padrões e protocolos para que isso ocorra, desde massagem cardíaca, quando for necessário, até medicações endovenosas sob prescrição médica. Então, na própria literatura, quando fala que apesar da anestesia ser função do anestesista, a responsabilidade pela previsão, a provisão do material e medicamentos necessários à sua realização recai sobre a enfermeira. Não só sobre a enfermeira, mas também sobre quem? O instrumentador. O instrumentador é o braço direito do médico, a circulante é o braço esquerdo do médico. Então nós somos uma equipe multidisciplinar que trabalha em benefício ao paciente, né? Sempre eu falo, o sucesso da cirurgia não depende só de um, depende de todos. Nós temos que trabalhar em comum união. Então, essa previsão de colocar material, né, de ver o que está faltando, de ver o que tem que colocar, complementar, acrescentar, tanto pode ser por parte da enfermagem, mais precisamente quando eu falo de instrumental, por parte do instrumentador, que é aquele que vai estar do lado do médico, instrumentando e dando todo o suporte necessário para ele, assim sucessivamente falando. Nos hospitais modernos, né, a gente sabe que existem oxigênios nas tubuladuras, né, não tem mais aquela questão daquelas balas de oxigênio, daqueles torpedos. A gente tanto vai ver centro cirúrgico ou enfermarias que tem as tubuladuras, né, com oxigênio já ali na parede, ou ainda balas de oxigênio que você tem que estar carregando aquela bala de oxigênio para o paciente fazer as suas trocas gasosas de uma forma eficaz, né? E aí, gente, o cuidado de enfermagem durante a anestesia é ter atenção a toda e qualquer intercorrência que vier a acontecer com esse paciente e a gente ficar antenado. Ou seja, essa responsabilidade ela é mútua, ela é contínua, né? Por isso que é importante que o circulante ele fique precisamente na sala, no bloco cirúrgico, durante todo o tempo da cirurgia. Ele sai, se for o caso, a cirurgia de 3, 4, 5 horas, trocando com um colega para tomar um café, mas sempre estar antenado a qualquer tipo de intercorrência que pode acontecer com esse paciente durante o período que ele está anestesiado, né? Porque mesmo ele estando anestesiado, ele voltando, ele pode ter o que eu chamo de quê? De labilidade. O que é uma labilidade? Uma alteração do humor. Ok? Então eu deixo para vocês essa aula de hoje sobre anestesias, tá? Eu vou postar uma atividade avaliativa para nota e na nossa próxima aula eu vou dar continuidade à matéria, porque a nossa prova é dia 27 de julho, nossa segunda prova, e aí eu preciso, né, a gente precisa continuar com a nossa disciplina para vocês fecharem com êxito, ok? Qualquer dúvida sobre a aula de hoje, mande para mim tanto no privado, no coletivo, eu estou sempre à disposição.